São excepcionais em sua unidade e consistência interna, apesar dela ter sido produzida num período maior há 1.500 anos, por 40 autores diferentes, em 3 línguas diferentes, em 3 continentes diferentes, discutindo uma enormidade de assuntos controversos, inclusive controvertidos entre si, continua permanecendo relevante e manter a harmonia entre tais assuntos. A Bíblia é o livro mais traduzido, mais comprado, mais memorizado e o mais perseguido em toda a história. Somente a Bíblia, como livro ou conjunto de livros, tem resistido a 2.000 anos de intenso escrutínio pelos seus críticos e não somente sobrevivido aos ataques, mas prosperado, tendo a sua credibilidade fortalecida mesmo em meio a tantas críticas. E é sobre a Bíblia o simpósio dessa manhã. Então quero chamar a compor a mesa o irmão Guilherme Souza Gomes, bacharel em teologia, pode escolher o local que lhe for aprazível, o que lhe apetece mais, pode escolher. Chamar o irmão pastor Gustavo Gomes, também teólogo, e Carlos Henrique Melo Ribeiro, nosso irmão educador religioso, por favor, pode tomar assento. Vamos aplaudir a mesa, por favor? Ok. Lembrando, a título de esclarecimento, que o que nós vamos presenciar não será um debate, será um simpósio em que as ideias serão aglomeradas, serão respondidas perguntas singulares, cada um vai responder a pergunta que lhe for feita. Se um outro convidado quiser comentar a resposta do seu colega, lembre-se que é um comentário agregador, complementador, nunca confrontador, ok? Tendo dito isto, as regras já foram passadas, vamos às perguntas. Também estamos gravando em vídeo para colocar no YouTube, no canal da igreja e no Instagram. Então, se o pessoal do Instagram quiser filmar também pode, os irmãos fiquem à vontade. Livros sagrados são um conjunto de textos que são considerados de inspiração divina ou recebidos diretamente de Deus. Também são, muitas vezes, referenciados como Sagradas Escrituras ou simplesmente Escrituras. Entre os mais antigos está o Rig Veda, do hinduísmo, que teria sido redigido de 1500 a 1300 a.C. Pergunto aos convidados, ao Guilherme Gomes, o que é a Bíblia? E o que a torna especial e além dos demais livros religiosos? O microfone já está chegando. Obrigado. Acho que estamos sem som, né? Eu dou o meu sem fio. Obrigado, professor. Em meu lugar, bom dia a todos. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui discorrendo desse tema tão importante que são as Sagradas Escrituras. A Bíblia, a Bíblia nós entendemos como a palavra de Deus, nosso guia de fé e prática, como alguns chamam o manual do fabricante. Entendendo a Bíblia como a verdade absoluta da parte de Deus para nós, a Bíblia que nos guia como criaturas criadas por Deus, nos orienta para que possamos viver da maneira como Deus espera que vivamos, para que possamos cumprir o propósito de Deus na terra, para que possa nos dar essa direção, para que nos possa nos orientar. Então a Bíblia tem essa função importante. Não conseguimos ter um relacionamento de qualidade com Deus, e eu creio que o seu objetivo nessa manhã é ter um relacionamento de qualidade. Se assim não fosse, você não deixaria a sua casa numa manhã de domingo. Nós não conseguimos ter um relacionamento de qualidade com Deus se não nos relacionarmos com a Bíblia. E quando se pergunta a respeito da relevância da Bíblia, além do ponto de vista religioso, além de ser um livro religioso, a Bíblia traz um compêndio muito interessante da questão histórica e fala muito a respeito da cultura judaica. É muito interessante quando a gente consegue
olhar a Bíblia, estudar a Bíblia, a gente tem muita informação a respeito da cultura judaica, de como vivia o povo de Israel, e elementos que, se a gente consegue fazer um estudo à parte, facilitam muito o nosso entendimento das Sagradas Escrituras. Tem muitos fatos ocorridos, muitos costumes acontecidos que nos dão uma base interessante para que a gente consiga entender o texto que a gente está lendo, consegue lançar luz a respeito daquilo que a gente está lendo. Ela nos dá essa base tanto histórica quanto religiosa, que acho que abre o nosso entendimento e a coloca à frente de outros livros religiosos. Pois bem, levando em consideração o que você falou, Guilherme, eu vou se tratar na primeira pessoa, por conta da amizade, do carinho, não menos respeitoso, mas por conta do que você nos ofertou como resposta, eu gostaria de fazer uma segunda pergunta. Aí eu vou convidar o Carlos para responder. É porque para nós, uma das coisas que você afirmou, Guilherme, é que a Bíblia ela é a palavra de Deus, feita pelo Criador, direcionada para a sua criação. E aí, a questão toda é a seguinte, que em 2010, por exemplo, a congregação cristã do Brasil, ela trocou o inário, e junto do inário ela trocou vários hinos, e trocou a sua confissão de fé. Nessa troca, ela alterou dois pontos importantes acerca da Bíblia, que eu quero compartilhar. No primeiro ponto, de doutrina, explicava que a Bíblia era a infalível palavra de Deus. Na nova confissão de fé, segundo os anciãos, eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus apenas. E fazem isso, segundo eles, porque até o diabo tem palavra na Escritura. E aí, a outra objeção que eles fazem em relação à Bíblia é que os copistas e tradutores da Bíblia falharam ao fazer a edição ou as cópias dos manuscritos mais antigos, porque todo mundo sabe que nós perdemos os originais. Então, entra aquela grande questão. E a internet também nos brindou com algo bem tenebroso. O senhor Caio Fábio afirmou na internet, no Provocações Filosóficas, ele afirmou que a Bíblia não é a palavra de Deus coisa alguma, que é uma escritura humana. Ele coloca alguns filtros nela, ele inclusive vai repetir o que esses anciãos falaram, vai dizer que esses anciãos alegaram que o próprio diabo escreveu parte da escritura, e o Caio vai falar isso. Então eu gostaria, Carlos, de te colocar nessa enrascada hoje, de pedir que você respondesse a seguinte pergunta: é a Bíblia verdadeiramente a palavra de Deus, ou apenas contém a palavra de Deus? Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Tema de altíssima relevância. Agradeço novamente o convite e afirmo que, pela lógica, se Deus é perfeito e a Bíblia é a palavra de Deus, nela não há defeito. Então ela é perfeita. Isso não isenta dizer que a Bíblia tem dificuldades em alguns pontos para nós interpretarmos, muito pelo contrário. Mas só que a nossa incapacidade de entender em alguns momentos o texto sagrado, nós não podemos partir da premissa que ele contém erros. Se a gente vai atuar em qualquer área da ciência, por exemplo, a biologia, ou qualquer outra área que possa analisar um fenômeno da natureza, o cientista ele vai se deter ao objeto de estudo e vai fazer inúmeros questionamentos até ele chegar a uma conclusão daquele fenômeno que ele não consegue compreender. Mas o fato de ele não conseguir compreender aquele fenômeno não significa que aquele fenômeno seja falso. Muito pelo contrário, lhe falta conhecimento para tentar entender a Bíblia. Então, em alguns momentos, nos falta conhecimento. Segundo, esse é um fator inerente a cada um de nós.
o nosso coração decide, em muitos momentos, aceitarmos ou não as verdades de Deus. Você pega o livro de Gênesis, onde vem contando a história de José, e dentro da história de José tem um capítulo específico sobre o seu irmão, né? E logo depois que termina aquele capítulo, volta a história de José. No seminário, diversas vezes, pessoas diziam que o copista tinha errado, ele tinha colocado aquele capítulo fora de um contexto. Você vê que o texto está todo explicando a história de José, como é que vai apresentar a história do irmão dele ali? É uma possibilidade que eles criam, ok? Mas se você tem um coração com intimidade com Deus, você vai olhar para as coisas com outro olhar. Então, naquele momento ali, quando me foi apresentado como erro do copista, rapidamente meu coração, Deus ministrou dizendo o seguinte: não, Deus ali está mostrando a diferença entre um irmão e outro. Um irmão que cede à tentação de uma mulher e o outro irmão que não cedeu à tentação de uma mulher, para mostrar aquele que ele poderia levantar e estar à frente do seu povo. Então, a nossa incapacidade humana não pode ser usada como desculpa para dizer que a Bíblia tem erros. Longe disso. Deus é perfeito, a palavra de Deus é dele, igualmente é perfeita, ela não pode ter erros. Tem situações de textos difíceis? Tem, mas nós devemos nos ater. Posso citar outro? Eu, na minha infância, a gente caminhou num grupo, num segmento chamado Testemunho de Jeová. E entre tantos estudos, você tem lá de Colossenses 1,15, vai falar o primogênito de toda a criação, onde eles vão pegar a palavra no literal e vão aplicar dizendo: Jesus faz parte da criação, né? E como ele é uma criatura e não criador, primogênito primeiro, ele foi a primeira criação de Deus. Mas quando a gente se atém ao texto bíblico para analisar, nós vamos ver que na realidade eles faltam pesquisa bíblica, onde o termo primogenitura, ele tem uma amplitude muito maior do que ser o primeiro. E os irmãos aqui antigos de escola bíblica dominical talvez já se atentaram para o fato de que nenhum filho de patriarca que nasceu primeiro recebeu a bênção da primogenitura. Abraão tem 2 filhos, quem nasce primeiro? Ismael. Quem recebe a bênção? Isaac. Isaac tem mais filhos? Quantos filhos Isaac tem? Vai ter Jacó e Esaú. Quem nasce primeiro? Quem recebe a bênção? Jacó tem vários filhos. Rúben era o primeiro, era o primogênito. Deita com a concubina, perde a bênção. Simeão e Levi vem na ordem posterior, comete pecado, perde a bênção. Judá recebe a bênção da primogenitura. Aí você tem José, que tem Efraim e Manassés. Jacó troca as mãos, Efraim recebe a bênção da primogenitura, onde a primogenitura na realidade vai ser o quê? Uma posição de destaque, de preeminência daquele que vai harmonizar e cuidar de tudo. Nesse sentido, o próprio contexto de Colossenses vai explicar Jesus como primogênito da criação, aquele que tem a preeminência sobre tudo aquilo que foi criado como Criador. Então a Bíblia não tem erros, ela tem dificuldades que são nossas, e cabe a cada um de nós se ater ao texto com muito cuidado, não partindo de um princípio que ela está errada, mas partindo do princípio que nós não a compreendemos e precisamos examinar as Escrituras. Ok, tá. Lembro-me das palavras de Santo Agostinho, que dizia que ao ler a Bíblia diariamente ele encontrava erros, e todos nele mesmo. Gustavo, desde o início da palavra Bíblia como conjunto de livros sagrados e por toda a história,
a Bíblia tem sofrido ataques quanto à sua autoridade, como a sua regra de inerrância, infabilidade, a questão da prática da Bíblia em si. Por exemplo, Marcião, no segundo século, um dos primeiros mais proeminentes heréticos do período da patrística, ele afirmava que o Antigo e o Novo Testamento revelam dois deuses diferentes. O primeiro, um Deus tirano, sanguinário, implacável. O segundo, do Novo Testamento, um Deus compassivo, benigno e amoroso. Daí Marcião diz que optou pelo segundo Deus. Dessa forma, aboliu o Antigo Testamento, ficou só com o Novo Testamento. E no Brasil, nós temos o apóstolo Miguel Ângelo, que jogou todo o Antigo Testamento fora, e no próprio Novo Testamento ele diz que o Novo Testamento perdeu a relevância, que a igreja só deve ouvir as cartas de Paulo. E é interessante, pastor, que a mesma igreja já chegou a cogitar retirar Paulo das Escrituras, porque eles não entendem sendo Paulo inspirado, que Paulo escreveu como uma forma administrativa. Então, eu te deixo enrascado. Me responda a seguinte questão: a Bíblia contém erros, contradições, discrepâncias? Podemos realmente confiar na Escritura? Bom dia. Interessante pensar, o Carlos já comentava há pouco sobre isso, sobre essa questão da inerrância da Bíblia. A Bíblia não contém erros, e como bem disse, os erros se devem a uma dificuldade, uma possibilidade de interpretação, porque é interessante que toda vez que nós nos achegamos ao texto bíblico, que nós nos debruçamos à Bíblia, nós nos debruçamos com as nossas opiniões, com os nossos pontos de vista, com as nossas posições, e muitas vezes são os nossos pontos de vista que vão nos validar a interpretação bíblica. Muitas vezes, muitas pessoas se aproximam da Bíblia não dispostas a entender o que a Bíblia diz, mas dispostas a carimbar, a validar, a confirmar um ponto de vista. Então eu vou procurar na Bíblia, eu vou procurar na palavra de Deus versículos que defendam aquilo que eu acredito. Mesmo que para isso eu precise tirar a Bíblia do contexto, eu preciso tirar aquele versículo do contexto do capítulo, eu preciso remover aquele texto de todo o contexto que ele está, para que ele diga o que eu quero que ele diga. E aí, através disso, através de interpretações equivocadas, fazem parecer que a Bíblia tem opiniões diferenciadas, como pensar que o Deus do Velho Testamento é um Deus maldoso, um Deus carrasco, e o Deus do Novo Testamento é simplesmente um Deus amoroso, quando na verdade nós conseguimos entender tanto que Deus no Velho Testamento se apresenta como um pai que separa o povo, que cuida, que sustenta ele 40 anos no deserto, que supre todas as necessidades daquele povo, que sustenta aquele povo em todas as suas dificuldades. E nós conseguimos perceber no Novo Testamento um Deus que, mesmo se entregando, se lançando na cruz e morrendo, entregando a sua própria vida, para que através da vida de Jesus Cristo nós sejamos renovados, nós sejamos salvos, nós temos a graça da salvação de Deus. É esse mesmo Deus que nos promete julgar no último dia, pesar as nossas atitudes, e coloca aqui, para aqueles que o aceitaram, para aqueles que abriram o coração, está reservado o céu, mas para aqueles que decidiram andar distantes, está reservada a condenação. Então, muito tem a ver com o nosso ponto de vista, com a nossa interpretação e com a forma como nós nos aproximamos do texto bíblico. Nós queremos enxergar algumas coisas do texto bíblico e por isso olhamos de forma errada, e aí criam as dificuldades que o está falando, mas na verdade não tem erros. A Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Essas três primeiras perguntas, elas tratam a Bíblia enquanto livro, enquanto objeto de revelação. Mas agora eu quero botar um pouco mais de tocinho nesse feijão, e vou começar com o Carlos, porque ano passado a Sociedade Bíblica
inglesa fez uma pesquisa com 20 mil pessoas, crentes, na pesquisa publicada na internet sobre o tema feito em England e Wales, e fazendo aquilo que é considerado a maior revisão de fé da Inglaterra. E não só de fé, segundo eles, de valores e atitudes da Bíblia na Inglaterra e no País de Gales. Então, foi perguntado a essas pessoas se elas acreditam nas Escrituras. Mas só que ao acreditar com o significado, você acredita que a Bíblia, Carlos, ela é relevante para os dias de hoje? Essa foi a grande questão. E a resposta deles surpreendeu todo mundo, porque embora 40% foram identificados como cristãos, professos e atuantes, apenas 18% do total de pessoas entrevistadas alegaram e acreditam que a Bíblia tem relevância. Só 18%. No Brasil ainda não tem um estudo como esse, mesmo porque talvez até o pesquisador não creia na relevância das Escrituras. Então, te coloco em maus lençóis de forma pública para que você nos ajude a responder a seguinte questão: a Bíblia, ela é relevante para os dias de hoje? Como aplicar a Bíblia ao nosso contexto? Com certeza, a Bíblia é relevante para todos os anos que nós vamos viver nessa caminhada aí, aguardando o nosso Senhor voltar. O mundo hoje, a gente observa que as pessoas estão carentes de princípios, de valores que estão permeando a palavra de Deus. A relevância dela é no sentido de nós, como cristãos, aceitarmos o desafio de utilizarmos essa ferramenta que nós temos, dada por Deus, para respondermos a todos os desafios que nos chegam no dia a dia. Exemplo, me lembro que na sala de aula, um professor, um excelente professor, aqui do Rio, delegado, ele, no período onde nós tivemos o ministro Joaquim Barbosa permitindo o casamento de pessoas do mesmo sexo, ele trouxe esse questionamento para a sala de aula e lemos a parte registrada do voto do ministro, onde colocava ali, se baseando no princípio da busca da felicidade. O ser humano tinha o direito de buscar a sua felicidade, por conta disso ele iria conceder o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Naquela mesma aula, eu indaguei o professor, perguntando a ele exatamente o seguinte: então, nesse contexto, nós também podemos olhar de maneira diferente para as pessoas que utilizam drogas, e ele é delegado, e nesse contexto olhar para elas diferente, entender que elas também têm o direito de buscar a felicidade. E ele então me devolveu a pergunta, dizendo assim: não, Carlos, você está comparando os homossexuais com os usuários de drogas? Eu falei assim: não, estou aplicando o mesmo princípio do voto, o princípio da busca da felicidade, a outros grupos. Aí ele disse: mas os usuários trazem um malefício muito grande à sociedade, impactam na nossa economia, na nossa previdência, com gastos com medicamentos, tratamentos. Eu disse para ele: o grupo de pessoas do mesmo sexo se relacionam, tem um impacto também muito grande na minha previdência, porque são pessoas que estão classificadas como grupo de risco, e também tem um custo muito grande para tudo isso ser mantido, com tratamentos que vão decorrer desse comportamento. Então, por que eu digo isso? A Bíblia, ela é a mente de Deus, e quando nós nos apropriamos da Bíblia como mente de Deus, ela torna-se relevante para respondermos aos questionamentos da vida. Como que a palavra de Deus era relevante nos lábios de Jesus? Se você parar com atenção, a partir de hoje olhar, os problemas eram hermenêuticos, eram discussões de interpretações que colocavam para ele teses sobre a vida
E Jesus vinha com a interpretação correta a partir das Escrituras. Nada mudou. Até hoje, a nossa resposta tem que ser: está escrito, está escrito, está escrito. Talvez de uma forma mais contextualizada com o nosso mundo, porque Jesus estava ali debatendo com pessoas que tinham pleno domínio daquela palavra de Deus, e talvez hoje as pessoas não, mas os debates continuam sendo os mesmos. Então a gente vai dizer está escrito, colocando os princípios de Deus em prática através de cada resposta. Nisso a gente vai conseguir colocar a Bíblia como relevante a cada momento, e no final ele teceu um elogio lá para mim no final do debate, mas mal sabe ele que ele estava tecendo um elogio para um princípio de Deus e não para mim. Quando a gente se atém a olhar a palavra de Deus como relevante e deixar ela se apropriar do nosso coração, nós vamos responder a várias coisas de maneira diferente da sociedade. Ressalto aqui Davi, citado em Atos, como homem segundo o coração de Deus. Quando você olha lá em 2 Samuel 2,35, o Senhor já tinha falado: suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tem no coração e na mente. Saul levanta e faz o que está em seu próprio coração e sua própria mente. Agora Davi se levanta como rei para estar na frente do povo e para fazer o que estava na mente e no coração de Deus, a ponto de Deus falar: achei o homem segundo o meu coração, não segundo o seu próprio coração. Então, quando a gente se apropria da Bíblia como palavra de Deus, a gente verdadeiramente vai torná-la relevante, porque a gente não vai responder segundo o meu coração, como o irmão citou, ponto de vista, mas segundo a mente de Deus. Aí ela é relevante e ela entra e encontra morada. As pessoas nos tecem elogio, não sabendo que estão tecendo elogios para os princípios de Deus. Ok. Eu costumo considerar a questão da relevância da Bíblia como, a grosso modo, a Constituição de um país. Em tempos de plena democracia, a Constituição é relevante para a manutenção dos direitos e deveres. E em tempos de tirania, ela ainda mais é necessária para que a gente possa devolver a democracia perdida. A Escritura é da mesma forma. Em dias de tranquilidade, em povos religiosos, com matrizes cristãs, judaica-cristã, a Bíblia é relevante para que a gente entenda de direitos e deveres. E em tempos de absurdo religioso, ela se torna essencial para nos levar de volta ao princípio, não é? Então, Guilherme, vou te fazer uma pergunta que eu gosto de você. E porque você, acho que dos três, eu acho que você é o mais novo no campo da formatura. Acho que você se formou há menos tempo, né? Então vamos lá. Falando sobre Bíblia de estudo. Amo esse tema. Amo esse tema. Na Wikipedia, vou falar Wikipédia, vou ficar, estão listadas 33 Bíblias de estudos diferentes em língua portuguesa. Cada uma dessas Bíblias eu fiz questão de visitar, e cada uma delas afirma ser única naquilo que se propõe, o estudo irrelevante para a compreensão e a aplicação das Escrituras. Coisa do tipo: se você não me tem, não vai ficar sabendo a verdade. Se você não me comprar em 48 parcelas, você não vai descobrir nunca a vontade de Deus. Então, nobre colega, a pergunta que te incomoda aí é a seguinte: por que eu devo estudar a Bíblia se eu tenho tanta Bíblia de estudo que já fez isso por mim? Em contrapartida, junto da pergunta, como deve ser, então, a minha relação com as chamadas Bíblias de estudo? É interessante que as Bíblias de estudo,
são muito importantes do ponto de vista de ferramenta. Como o próprio nome já disse, são Bíblias de estudo. São uma ferramenta para facilitar o nosso estudo, para que a gente tenha para que a gente consiga alcançar e ter alguma ferramenta para sanar algumas dúvidas com relação a algumas questões. Elas nos ajudam dentro de alguns temas já pré-determinados e já facilitam o nosso estudo. Da mesma forma, esse estudo também é direcionado. Há um estudo ali, há uma orientação, há pontos ali que já direcionam o nosso estudo. E aí talvez faça a diferença entre a Bíblia pura e simples da Bíblia de estudo. Ou numa aula de EBD lá na nossa igreja, lá em Piabetal, um aluno me perguntou: por que a gente deve usar revista se a gente já tem a Bíblia? É o contrário dessa pergunta que o senhor fez. A gente já tem a Bíblia. Para que a gente vai usar um material se a gente já tem a Bíblia? E aí eu compartilhava justamente sobre isso, sobre a questão da Bíblia, das Bíblias de estudo, das revistas, como ferramentas que assessoram o nosso aprendizado. E eu até compartilhei com esse aluno naquela oportunidade, falando: se a gente for pensar por esse critério, não há necessidade de ter público, não há necessidade de ter pregador, uma vez que nós já temos a Bíblia. Então a Bíblia de estudo, e ela precisa ser encarada desta maneira, como uma ferramenta de compreensão das Sagradas Escrituras. Mas a Bíblia de estudo tem que ser uma ferramenta. Nós não podemos partir da Bíblia de estudo. Precisamos partir do nosso estudo, do nosso relacionamento diário, de um tempo investido na leitura da Bíblia, buscando o Senhor, estudando ali. E isso, por certo, como já foi dito pelos colegas, vai sanar dúvidas, vai sanar questões de interpretação, e a Bíblia de estudo vai nos ajudar neste caminho. Não podemos, eu entendo que não podemos e não devemos partir do nosso estudo da Bíblia de estudo, até porque a Bíblia de estudo já tem uma concepção ali. Já, da mesma forma que o Gustavo colocou, que quando nós chegamos na Bíblia, nós chegamos com a nossa opinião, na Bíblia de estudo já tem uma linha teológica, uma linha de estudo do autor ali que já tem a sua direção, já tem o seu estudo, já tem a maneira como ele encadeia o seu estudo teológico daquele texto bíblico. Então aquilo ali não pode ser a nossa base. A minha base, a sua base precisa ser a Bíblia Sagrada. Temos o privilégio de viver num país onde temos a liberdade de onde quisermos e da maneira que quisermos pegar a Bíblia e ler. Então eu entendo que precisamos partir no nosso estudo da Bíblia Sagrada e usar a Bíblia de estudo, livros e outros materiais, sejam eles qual forem, como fortalecimento do nosso entendimento, como ferramentas que vão fortalecer, que vão estruturar o nosso entendimento. Mas não devemos partir de uma base de uma Bíblia de estudo ou de outro elemento para o nosso entendimento bíblico. É interessante que os bereanos ouviam Paulo e consultavam na Bíblia Sagrada aquilo que era dito. Então é interessante que eu e você tenhamos um conhecimento da Bíblia Sagrada e que outros elementos possam fazer esse fortalecimento do nosso estudo. Ok. A questão da Bíblia de estudo, eu agrego ao que você falou, a questão mercadológica, até mesmo pela semântica. Não existe Bíblia de estudo, existe Bíblia com estudo. Botar o nome Bíblia do Estudo foi uma sacada mercadológica para dizer para o crente assim: olha, essa Bíblia já está estudada. E aí a gente poderia conjecturar, e você foi por esse caminho, que são 33 no Brasil, 33 mais importantes Bíblias de estudo. Então, para eu ter a compreensão do texto, uma delas serve ou todas? Não sei se vocês já viram isso, eu talvez tenha mais tempo, mas é muito comum você pregar a palavra e você ver os irmãos lendo o rodapé. Sacralizaram o estudo que está na Bíblia e não o texto. Vou dar um exemplo de quem amo e reverencio. A Bíblia Shed comenta aqui no João capítulo 3 que o nascer da água ali é a placenta. Ok? E não há reverberação teológica para isso, né? Mas olha, é a Bíblia de Shed. A minha não shed e nem cheira, né? Então a gente, você colocou bem como o que marca a nossa fé, nosso desenvolvimento está no texto da Escritura.
toda e qualquer outra é apenas ferramenta. Seria basicamente construir uma laje e só levar a bitoneira, não levar o cimento a pedra, né? E tirar o onda com a bitoneira, né? Pessoal, até a melhor bitoneira do planeta, mas não tem o concreto dentro dela. Obrigado pela contribuição. Na mesma linha, agora eu deixo em saia justa Gustavo. Uns dizem, sabe, pastor, que a melhor forma de estudar a Bíblia é ouvir o sermão. E há denominações que defendem que não se pode estudar a Bíblia, que nenhum crente sozinho, como por exemplo parte da Igreja Maranata no Brasil, não confere ao crente o sacerdócio. Você tem que ir e ouvir o que alguém, inspirado pelo Espírito, vai falar do sermão, para que então você compreenda. Só que paralelo a isso, há umas outras denominações neopentecostais aqui na Baixada que já falam o contrário. Que elas inclusive dizem que quando um pregador vai pregar o sermão, eles desenvolveram um grupo de irmãos intercessores para blindar o templo, para Satanás não ouvir o sermão e não aprender a Bíblia. Outros alegam que a leitura da Bíblia visando a memorização é que traz o entendimento. Outros ainda afirmam que só os teólogos são capazes de estudar a Bíblia decentemente. Então agora a pergunta que eu faço para o teólogo: qual é a forma certa de estudar a Bíblia? Pastor Gustavo. A forma certa do estudo da Bíblia, parece meio óbvio, mas é estudando a Bíblia. A gente falou de Bíblias de estudo, de ferramentas que vão nos ajudar a auxiliar no entendimento da Bíblia, mas basicamente a Bíblia, a primeira e a grande regra hermenêutica do estudo da interpretação da Bíblia é que a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia, textos vão trazer algumas regras hermenêuticas, vão ser textos de fácil interpretação, trazem luz a textos de difícil interpretação. Às vezes tem alguns textos, o Guilherme falou, textos que tem algumas dificuldades, que criam dificuldades na nossa interpretação, mas muitas vezes é a própria Bíblia, é o próprio estudo dentro do mesmo tema que vai nos trazer luz. Uma das matérias no campo da teologia é a teologia sistemática, que tenta sistematizar assuntos teológicos à luz da Bíblia, tenta juntar o que a palavra de Deus fala sobre determinado assunto em vários textos, em vários versículos, capítulos, para assim criar um sistema, uma teologia, uma forma de entendimento dessa determinado tema da Escritura, determinado de Deus, ou do céu, ou do Espírito Santo. E aí, conseguindo passear pela Bíblia, conseguimos entender o que vários textos dizem. Então, a melhor forma de estudarmos e dedicarmos a aprender da Bíblia é investindo tempo na própria Bíblia, investindo tempo na palavra de Deus. Todas essas coisas de comentários bíblicos ou panorama bíblico, ou livros de geografia bíblica, são ferramentas que nos constroem e nos abrem entendimento, estudo acerca do original, da língua original, do hebraico, do grego. O pastor Jefferson costumeiramente nos traz algumas interpretações, algumas traduções de palavras originais que nos abrem o entendimento de alguns textos. Isso nos ajuda a entender, mas a principal ferramenta para o estudo da palavra de Deus é a própria palavra de Deus. É ela que vai nos abrir a visão e vai nos deixar e nos ajudar a ter entendimento acerca da palavra de Deus. Ok. E aí eu passo a palavra para o Carlos e ainda continuo incomodando vocês com essa pergunta. Qual é a diferença, Carlos, entre ler, meditar e estudar a Bíblia? Isso é muito comum. As pessoas leem um livro, como a gente dizia, das antigas, de capa a capa, e falam: não, estou estudando a Bíblia. E aqueles outros que se param 6 meses no único verso da Escritura dizem que leem a Bíblia. E há aqueles outros que botam a Bíblia no travesseiro e dizem que dormem com a cara na Bíblia. Qual é a diferença entre ler, meditar e estudar? E como a nossa postura ela influencia o aprendizado da Bíblia? A leitura é a própria apropriação do texto linguístico, a estrutura literária,
que pode ser hoje, podemos nos apropriar de várias formas, né? Como eu acabei trazendo o CD que antes era Fé pelo Ouvir, o CD que eu ganhei na minha conversão, antigamente eram 18 CDs, agora é um só MP3. Então você consegue se apropriar do próprio texto, da própria leitura ali, ou ouvindo para quem é cego, né? Mas a meditação, ela já é um outro plano, né, de você refletir sobre aquele texto e, no caso, o estudo, uma coisa de você se ater um pouco mais. Mas a grande questão, englobando, digamos assim, esses 3 pilares, para nós entendermos, o salmista, no Salmo 1, quando ele diz exatamente de ter prazer na lei do Senhor, e nessa lei meditar de dia e de noite, a neurociência hoje, fazendo estudos sobre o processo de aprendizagem, já tem chegado a conclusões de que aquilo que nós sentimos prazer, temos mais facilidade de aprender. Então, se a gente consegue ter esse prazer na leitura, prazer na meditação, prazer no estudo, digamos que ele vai ser essa chave que vai fazer com que o salmista diga que aquela pessoa é uma pessoa bem-sucedida. Porque se ater à leitura, gravar o texto é muito importante. Meditar nele é muito importante. Estudar, esmiuçar, desmembrar aquele texto também é muito importante. Mas tudo isso é muito importante quando a gente faz com prazer, né? Porque esse prazer vai fazer esse processo de aprendizagem se solidificar internamente em cada um de nós, a ponto de verdadeiramente sermos as cartas vivas enviadas pelo Senhor onde nós estivermos indo. Quando esse processo não acontece dessa forma, fica tudo muito fragmentado. Vou te dar um exemplo. Imagina um jovem aqui estudando para o vestibular, e ele estuda várias matérias, só que no final ele só quer estudar um tipo de curso, não é só um curso que ele quer ficar, uma cadeira que ele escolheu. Eu tive o privilégio de estar num trabalho com Rubem Alves, na UERJ, e ele disse a seguinte afirmação: se eu concluir todo o preparatório para o vestibular e for fazer a prova no domingo, na outra semana, 70% de tudo aquilo já esqueci. Ele falou, porque o meu cérebro é inteligente, e ele vai procurar aquilo que é muito importante naquela base de conhecimento que já está atrelada na minha mente. Então, por que digo isso? Se nós estudarmos, mas nós não tivermos prazer pela palavra, prazer pelo Deus da palavra, prazer nesse relacionamento com esse Deus da palavra, lemos, meditamos, estudamos, nada mais do que isso. Passou outra semana, esquecemos. Agora, quando nós temos esse prazer, esse relacionamento com essa palavra e com esse Deus da palavra, esse estudo, essa leitura, essa meditação, ela encontra significado em nós. E aí passamos a ser cartas vivas de Deus. Aí as coisas começam a ser diferentes dentro de nós. Então, existe uma diferença entre a leitura, a meditação e o estudo, mas existe a necessidade de se ter o prazer na palavra, o prazer no Deus da palavra, para que sejamos cartas vivas enviadas pelo nosso Deus. Ok. Então, Guilherme, a gente pergunta para as pessoas, por que não estuda a Bíblia? E elas respondem muitas coisas, das quais listo algumas. O tempo corrido, o conteúdo desatualizado da Bíblia, a linguagem arcaica, afinal, metreta, pouca gente sabe o que é, o mutreta, Brasília está dando aula. Que a linguagem da Bíblia é politicamente incorreta, e por aí vai.
Muitos são os argumentos para listar as dificuldades para se estudar a Bíblia. A gente quer a verdade, Guilherme. Eu vim lá te piabetar para nos falar a verdade. Então, qual é a verdade? Quais são realmente as maiores dificuldades para se estudar a Bíblia? Bem, algumas coisas fazem, são apontadas, são muitas, tem sua coerência. Quero começar com duas coisas. Uma que o Carlos falou: a gente não consegue se identificar naquilo que é pesado para a gente. A gente não vai conseguir se entregar, se dedicar, se envolver naquilo que é trabalhoso, naquilo que é cansativo. Para estudar a Bíblia tem que ter prazer. A gente tem que ter uma relação saudável com aquilo que a gente está pegando para fazer. Se a gente vai parar para estudar a Bíblia e aquilo para nós já é um fardo, a gente vai ter muita dificuldade de investir e se dedicar nisso. Então, se a gente já se relaciona com a Bíblia como algo pesado, como algo cansativo, a gente vai ter muita dificuldade de absorver aquilo que está sendo estudado ali, aquilo que está sendo dito ali, aquilo que está sendo revelado através do Espírito Santo para as nossas vidas. Outra questão muito importante ressaltar na questão da dificuldade de estudar a Bíblia é a questão espiritual. A Bíblia, como a gente já falou desde o início, é um livro religioso, é a palavra de Deus. E o inimigo de nossas almas ele tem por objetivo que a gente não se relacione com a palavra de Deus. Então ele vai criar um ambiente desfavorável para que a gente tenha esse relacionamento com a palavra de Deus. E aí nessa questão do ambiente desfavorável entra a questão do tempo, entra a questão de outras demandas que acabam dificultando o nosso estudo da palavra de Deus. Então, muitas vezes outra questão é que a Bíblia não é uma prioridade para nós. A Bíblia talvez muitas vezes é mais uma atividade do nosso dia. E ele sendo mais uma atividade do nosso dia, se der para fazer bom, se não der para fazer bom também. Eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que eu planejei para fazer naquele dia, todas as atividades que eu discorri para fazer naquele dia. Então, alguns pontos, questão do tempo, questão da dificuldade de interpretar alguns textos, como a gente já falou aqui, e aí engasga alguns textos mais complicados, genealogias, né? Fulano que gerou Beltrano, que gerou, são algumas coisas que vão criando uma barreira. Mas é importante que a gente tenha essa visão de que a Bíblia é uma prioridade, o estudo da Bíblia é uma prioridade para nós. É o nosso alimento. Ninguém se alimenta só uma vez por semana. Ninguém só come no domingo e na quarta-feira. Você precisa se alimentar todos os dias. Todos os dias você precisa investir tempo na sua alimentação. O pregador que teve lá na nossa igreja agora, no nosso aniversário agora, mês passado, falou que todo dia nós saímos de casa e enfrentamos batalhas. Todo dia nós saímos de casa e enfrentamos gigantes. Então todos os dias nós precisamos reforçar as nossas armas para enfrentar os nossos gigantes. Então, existem muitas dificuldades, muitas coisas que se levantam contra o estudo da Bíblia, mas ela precisa ser uma prioridade. Precisamos estar dispostos a pagar o preço para ter uma vida de estudo da Bíblia. Ok. Todas as dificuldades que normalmente as pessoas se referem para não estudar a Bíblia, todas elas são externas. Todas são externas. O Carlos nos trouxe uma contribuição fascinante quando fala do prazer como instrumento de aprendizado, um motivador do aprendizado. E Guilherme fala de prioridade, que é a arte de colocar a priori, em primeiro lugar, o que deve ficar em primeiro lugar. Então é bem interessante a gente que está assistindo fazer essas conjugações, para que então a gente chegue ao denominador comum, a verdade em si. Nesse pé, seguindo essa linha, eu queria que o Gustavo nos ajudasse, porque todo aluno secular, na garantia de um aprendizado de excelência, usa a ferramenta básica, mas também usa ferramentas complementares para o êxito acadêmico e profissional. Toda cadeira, ela tem aquilo que a gente chama de Bíblia de tal fato. Então você tem a Bíblia do Java, vocês têm os comentaristas que são verdadeiros doutores daquilo que se propõe a fazer. Quem fez engenharia elétrica tem um Hélio Kreger na prateleira da sua casa. Quem fez pedagogia vai ter um Rubem Alves, um Paulo Freire lá
no cantinho. E se gostar de literatura, Ariano Suassuna está lá, não é? E por aí vai. Pergunto eu para você, Gustavo, no que diz respeito ao estudo proveitoso da Bíblia, quais são as ferramentas consideradas por ti indispensáveis para o proveitoso estudo? Qual seria o que já foi dito, com o que a gente já falou ainda agora? A principal ferramenta do estudo da Bíblia é a Bíblia, e a gente tem alguma possibilidade de ter inúmeras versões do estudo da Bíblia, de traduções diferentes, ou de maneiras de traduções, ou versões estrangeiras, mas que nos possibilitam enxergar o texto bíblico de algumas formas, de uma forma diferenciada, é o mesmo sentido, é a mesma ideia do texto, com interpretações diferentes, né? Ele mexe o pastor ou o pregador, fala, olha, tem determinadas versões que a palavra se apresenta desta forma, tem outras versões que a palavra se apresenta desta forma. A principal ferramenta, a gente falou isso nessa manhã, para o estudo da Bíblia é a Bíblia, né? Mas comentários bíblicos nos ajudam a entender a palavra de Deus, um bom material sobre panorama bíblico. Falamos aqui hoje já sobre a Bíblia como traz luz, um referencial sobre a cultura judaica. Então, para que tenhamos um bom estudo, uma boa interpretação bíblica, é necessário que a gente entenda o que o texto está falando. Boa parte da má interpretação de heresias e doutrinas equivocadas nasce disso. Um texto que tinha uma ordem, uma direção específica para um contexto, uma explicação específica para determinada necessidade. O apóstolo Paulo escreve algumas coisas em suas cartas, algumas orientações dentro de um contexto, que se forem tiradas de lá ao pé da letra, a gente não tiver o cuidado de entender o contexto, de entender a realidade da mensagem, e simplesmente tirarmos só as palavras, simplesmente o que estava sendo dito, nós vamos incorrer no erro doutrinário, porque vamos esquecer o que é fundamental, vamos anular a cultura judaica, o contexto, a arqueologia da época, como vivia as pessoas naquela época, e vamos simplesmente se apegar aos passos que estão escritos. Então, uma ferramenta interessante é entendermos um bom comentário, um panorama, livros sobre o panorama bíblico, sobre a cultura judaica, entendermos bastante, falamos disso sobre as línguas originais, pelo conhecimento sobre hebraico, sobre o grego, que pode nos trazer uma outra visão acerca do texto bíblico. São algumas ferramentas que nos ajudam numa boa interpretação, um bom estudo acerca do texto bíblico, né? Entendendo que a Bíblia é um livro devocional e nós somos ministrados por ele em todo o tempo, e a palavra de Deus ela é real, verdadeira, que o Espírito Santo nos ensina. Mas quando nós dizemos que a Bíblia diz, nós não estamos fazendo porque a palavra de Deus diz, é necessário que tenhamos cuidados todos no estudo da palavra de Deus. Ok. Aí eu gostaria de quebrar a forma e pedir que cada convidado sugerisse ferramentas práticas, um comentário ou um dicionário, enfim, que vocês dessem algumas sugestões, porque os irmãos estão aqui anotando dicas importantes de ferramentas para o estudo das Escrituras. Carlos pode começar a dar algumas dicas? Sim, uma ferramenta assim muito boa, simples também da gente utilizar. Tem alguns comentários de tempos e costumes. Acho que tem um da Vida Nova, acho que tem um da CPAD, onde eles vão trabalhar aspectos culturais referentes a cada passagem bíblica. Por exemplo, você vai ver lá no livro de Lucas, quando Jesus vai mandar os discípulos entrar na cidade, ele diz assim, olha lá que você vai ver um homem carregando um cântaro d'água, segue ele, onde ele entrar, ele será celebrado a Páscoa. Então se faz necessário você entender que naquele contexto o homem não carregava água, que aquilo será um sinal. Você tem outros aspectos culturais que são muito relevantes, que nos distanciam, porque uma coisa que gera um pouco de dificuldade para nós é que nós vivemos numa cultura
e temos dificuldade em entender um texto que foi escrito em outra cultura. Então, se apropriar desses elementos culturais nos ajuda muito para a gente entender a explicação ali, né? E você vai ter o Salmo dizendo que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. Então você vai ter uma explicação lá que nas sinagogas, de maneira pedagógica, didática, colocavam-se louças onde escreviam com mel nessas louças, e as crianças pegavam o mel ali, lambuzavam aquele mel, mas escrito algum dizer bíblico, então para eles gravarem a ida para aquele momento de estudo, apropriado com algo que lhe dava prazer, entendeu? Então eles usavam esse recurso e outros recursos didáticos que os judeus usavam. Então, os tempos e costumes, temos várias ferramentas nessa área, vão dizer para a gente, muito interessante assim, debulhar essas passagens. Tem a passagem de debulhar lá que Jesus vai falar que o diabo queria cirandar Pedro. Então você vai entender a agricultura daquela época, você vai entender o que Jesus está falando a respeito daquela passagem. Então é uma coisa assim muito interessante, porque não demanda conhecimento dos originais, mas demanda de você entender a cultura daquela época. Então é bem interessante. Anotaram aí? Deu até o endereço onde buscar, né? Pastor Gonçalo, por favor. Algumas versões, alguns materiais muito interessantes. A gente falando aqui de comentário, de materiais de uso e costumes da doutrina judaica, mas uma ferramenta também muito interessante são introduções bíblicas, né? Introdução do Novo Testamento, introduções do Velho Testamento, introdução, comprei, essa tem na época do seminário de Harlem, uma introdução material muito interessante, que traz todo um panorama do Novo Testamento, seja versículo por versículo, seja livro por livro, explicando a questão de autoria, explicando a questão do local da escrita, explicando cerca da cultura onde foi inserida o local para quem foi enviada a carta, né? Um material muito interessante. O pastor presbiteriano, o pastor Hernandes Dias Lopes tem também um material de comentário bíblico, livro por livro, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento. É um material também comentário introdutório que nos ajuda a entender o pano fundo da Bíblia, entender o contexto do texto e torna mais rica, né, a interpretação e o estudo das Escrituras. Ok. Guilherme, sua contribuição? Ninguém está ganhando dinheiro para fazer propaganda, são apenas dicas, né? Por favor, Guilherme. O comentário da Sociedade Bíblica, livro versículo a versículo, ele vem fazendo esse comentário também, versículo a versículo do livro, tratando do livro parte a parte, que facilita muito o nosso entendimento. E dentro dessa questão, o Gustavo colocou de panorama bíblico, de produção bíblica, tem um livro, recomendo, muito bom, Conheça Melhor no Antigo Testamento. Ele é um livro que ele faz essa introdução, esse panorama do Antigo Testamento. É fininho. Conheça melhor o Antigo Testamento. Esse é um nome muito bom. Para quem quer se aprofundar no conhecimento do Antigo Testamento, é um livro muito, muito interessante. É verdade. Ele segue a linha do Merece Confiança no Antigo Testamento, né? Tem no Novo também. Aí, excelente dica. Reparou que ninguém falou de divina revelação do inferno? Como ser próspero em 12 lições? Como receber a unção do Espírito Santo em 6 semanas? Engraçado isso, né? Mas esses livros que eles citaram não estão entre os mais vendidos entre os evangélicos. Nunca vá para o óbvio. O óbvio ainda é a estrada dos tolos. A última pergunta de hoje, eu não recebi nenhuma pergunta do auditório ainda, então vamos fazer a última pergunta que eu vou fazer ao Carlos. A internet é uma ótima ferramenta de informação. Por quê? Porque engloba uma gama de assuntos. As notícias praticamente são infindas, né? A cada instante, milhares de informações vão sendo agregadas. A todo minuto, essas novas informações estão inseridas nos sites, nos blogs, nas mídias. A doutora Maria Inês Tomael, autora do livro Avaliação de Fontes de Informação na Internet, Critério de Qualidade de Informação e Formação de Sociedade, ela destaca
o grande perigo do aprendizado na internet, dizendo o seguinte, que sendo as informações disponíveis com algumas características, tornam-se possíveis ao aprendizado. Ela destaca algumas realidades. Primeiro, a quantidade imensa de uma informação disponível acerca de um único assunto. Segundo, a facilidade da disponibilização de informação, ou seja, qualquer pessoa vai, conta a sua história, a sua verdade. A própria Wikipédia, ela tem um percentual de erro, né? Inclusive no Brasil, alguns políticos estão entrando contra a Wikipédia para trocar a sua descrição, porque alguns, quando você digita o nome deles, aparece lá corrupto, ladrão, e eles ainda não estão condenados em segunda instância. Não é? Eu acho que a capital do Brasil não vai demorar muito, vai para Curitiba, vai sair de Brasília. Mas ela também diz o seguinte: a velocidade de mudança das informações, hoje eu coloco uma coisa, amanhã eu desfaço. Algumas semanas atrás eu escrevi uma pastoral sobre aquele pastor professor da UF, colocando o desejo dele que os evangélicos fossem mortos pelas pessoas, e depois, quando ele vê que a coisa deu ruim, ele apaga a conta do Twitter e já começa a falar o sermão do monte, né? Então, ela coloca isso. Outra coisa, ela fala da replicabilidade das informações. E aí é o fenômeno da fake news. Eu recebo informação interessante, passo à frente, não é? A mulher loura da minha infância, agora a Bíblia nos algoritmos da net, né? E aí ela diz que, por fim, ela caracteriza a internet como um território selvagem de informação. Carlos, depois de ter falado tantas coisas, eu quero fechar esse simpósio com a seguinte pergunta: a internet é um meio confiável para adquirir conhecimento bíblico? Como é que a gente pode usar bem a internet? Verdadeiramente não é confiável. Quando a gente lida com a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo vai dizer para nós compararmos as coisas espirituais com as coisas espirituais. Então, a leitura do texto, como nossos irmãos acabaram de falar aqui, com orientação do Espírito Santo, é a ferramenta necessária que nós precisamos para que Deus lance luz sobre as nossas trevas. Ponto. Entretanto, eu não quero demonizar a internet. O apóstolo Paulo, né, utilizou do ensino, e ele fala com o pedagogo, né, do ensino à distância para discipular as igrejas por meio de cartas. Acredito que hoje, se aqui estivesse, utilizaria a internet, mandando cartas, e-mails para eles de igual forma. Entretanto, a internet é um espaço pouco regulado ainda, e que as pessoas colocam diversas coisas que procedem e não procedem. Pedindo licença e fugindo um pouco, mas dentro do contexto que a gente falou, se nós, como cartas vivas de Deus, não tomarmos cuidado com tudo que vai para a internet, podemos trazer sérios prejuízos para a nossa vida. No Brasil, a gente não tem regulado ainda o direito ao esquecimento, ou seja, o direito de nossas informações, uma vez lançadas ali, serem retiradas. Temos pessoas com poder aquisitivo na sociedade brasileira que tem vídeos circulando na internet e que até hoje não conseguiram tirar, porque nós não temos esse direito de esquecimento regulado. Me preocupo muito como educador e professor dos adolescentes, e sempre afirmar para eles: cuidado com tudo que posta na internet, porque fico vendo que lá na frente, em alguns anos, teremos pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, pessoas fiéis, sinceras ao Senhor, mas que têm uma vida pregressa registrada na internet que não é possível de se apagar. Porque a gente não tem regulado o direito ao esquecimento. Então, tudo que a gente pesquisa, tudo que a gente coloca, imagina como se fosse uma tatuagem.
gera uma identidade ali dentro de tudo aquilo que a gente faz naquele momento ali. Isso não é diferente com o exame das Escrituras. As pessoas colocam as coisas ali sem muito critério. Podemos utilizar a internet como ferramenta? Sim, devemos, mas com muita cautela. A pesquisa sobre textos bíblicos na internet pode nos conduzir a grandes erros, porque nós temos muitos grupos colocando as suas ideias ali, e nem sempre é o mesmo pensamento que o seu pastor na sua igreja está colocando. Quando a gente fala de comunhão, nesse sentido de comungar também do mesmo pensamento, é muito importante a gente se ater ao que está sendo passado na igreja local, para que todos nós venhamos estar no mesmo pensamento, com os mesmos desafios, passando o mesmo processo de aprendizagem. E quando a gente fica buscando caminhos como a internet, às vezes a nossa mente vai para lugares incertos e não sabidos, e que os nossos pastores não sabem que as nossas mentes estão ali, e às vezes fica difícil de resgatar. E aí podemos colocar a culpa no pastor e dizer: nossa, mas ele deveria ter ficado mais atento a essa ovelha, ou aquela ovelha se desgarrou por caminhos que não dava nem para a gente imaginar que ela estava indo. Então o perigo da internet é real. Então vamos ater a pesquisa bíblica na internet como algo perigoso, porque a Bíblia por si só se interpreta, e devemos comparar as coisas espirituais com as coisas espirituais, como disse o apóstolo Paulo. E, como cartas vivas de Deus, nos ater que a nossa vida é um bem muito precioso, e que nós devemos pensar muito se devemos colocá-las ali. As pessoas profissionais estão utilizando a internet para ganhar dinheiro, e às vezes nós colocamos ali simplesmente para expor a nossa intimidade, privacidade, abrindo mão de um direito constitucional, no artigo 5º, privacidade e intimidade, colocamos ali, permitindo que às vezes juízes peguem aquelas imagens, aqueles textos e sentenciem em cima daquilo ali, porque nós abrimos mão da nossa privacidade e intimidade, tornando aquilo público para o mundo. Então tem que se repensar muito tudo que a gente vai fazer na internet. Ok, agradeço. Oi, pode falar, Guilherme. Comentando o que o Carlos falou, alguém disse certa vez que a principal vantagem da internet é que ela deu voz a todos. Que todo mundo, independente da sua situação social ou financeira, pode falar, pode se posicionar. E o principal perigo da internet é que ela deu voz a todos. Qualquer um sem conhecimento nenhum sobre o assunto pode ir lá e dar a sua opinião. Ok. Estamos encerrando, eu vou dar pelo menos 1 minuto para que cada um dos convidados possa considerar, fazer as considerações finais, para a gente encerrar a participação de vocês. Vou começar pelo Gustavo. É uma excelente oportunidade que a Alba tem nos dado esse ano, desde o início do ano, através da oração, e que demos sobre oração e praticar a oração, não só conhecermos a oração, mas praticar a oração, e agora esse período falando de leitura da Bíblia, né? E mais que leitura, o estudo da Bíblia, a importância de estarmos estudando a Bíblia, né? Que não seja simplesmente um tema, um livro que a gente vai ler, um simpósio que a gente participe, mas que isso fique plantado no nosso coração e que a gente decida colocar o texto bíblico como prioridade e decida se aproximar e se aprofundar no estudo correto, com bases corretas, com conteúdo correto da palavra de Deus. E aí a gente só tem a ganhar, só tem a ter acréscimos para nós e aqueles que conosco convivem, que sejam abençoados, ensinados através das nossas vidas. Ok, Guilherme. Como a gente conversou aqui nessa manhã, a importância da palavra de Deus. Não tem como ter uma vida cristã genuína, uma vida cristã relevante, não tem como estar protegido contra as astutas ciladas do diabo se a gente não tiver um relacionamento com a palavra de Deus. A gente fica suscetível, a gente fica como alguém que não se alimenta adequadamente e quando bate qualquer resfriadinho já cai de cama, porque o organismo não está fortalecido.
Nós vivemos um tempo muito difícil, de muitos ataques à palavra de Deus, de muitos ataques à fé cristã. Se a gente quer ser um cristão comprometido, um cristão que faça diferença, a gente precisa estar fortalecido, e não tem ferramenta melhor para o fortalecimento do que a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fortalece, nos prepara, nos deixa protegidos contra as astutas ciladas do diabo, mas também nos deixa protegidos contra todo o engano que tem se manifestado aí, contra toda as teologias novas, contra tudo aquilo que tenta nos tirar do foco. Então, se você está caminhando, se você tem uma vida devocional, uma vida de leitura da palavra, fica firme. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, continua, permaneça. E se você não tem, se você está meio barro, meio tijolo, que essa manhã seja um marco espiritual na sua vida. Obrigado, Carlos. Eu quero agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com os irmãos. No ano passado, acho que vim também era um evento. Então, agradecer aí a oportunidade e parabenizar a igreja por estar se atendo a esse trabalho, de examinar as escrituras, de debater o tema. Esse é o caminho certo para a nossa maturidade cristã. E agradecer a todos, agradecer a irmã Márcia, uma pessoa maravilhosa, assim, que marcou a minha vida e marca até hoje. Quando ligou para mim, falei, poxa, que privilégio receber a sua ligação. Então, agradecer ela também, agradecer a família pastoral. Muito obrigado. Ok. Vou encerrar esse simpósio com alguma declaração dizendo que a igreja evangélica hoje, em sua grande maioria, é uma igreja secularizada, que quer dizer seguir os padrões de mercado, de competição do mundo secular. Mudaram a visão bíblica para uma visão empresarial do ser igreja. E quando você tira a Bíblia do lugar em que ela foi feita para estar, qualquer outra coisa ocupa espaço. Do falso cientista à magia dos símbolos e dos objetos. Acontece entre a igreja, tirando a palavra de Deus do lugar dela, fica à mercê de si mesma e do mundo. Concluo dizendo que o Evangelho não foi feito para os olhos, foi feito para o coração e para o intelecto, para a mente. Tanto que a fé cristã tem poucos símbolos. Ela tem o batismo e a ceia como marcos. Não há preocupação na Bíblia em momento algum com essa variedade de símbolos, porque o cristão adora a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, firmados na palavra, segundo a orientação do Espírito Santo, mantendo-se dentro dos parâmetros daquilo que chamamos de verdade, segundo João 17, há uma grande necessidade no momento no mundo evangélico, que é a volta de ter a Bíblia como única regra de fé e de conduta. Não temos mais perguntas. Em nome da igreja, eu quero agradecer ao Carlos, ao Guilherme, ao pastor Gustavo, a você, dizer que ano que vem nós vamos estudar uma única literatura o ano todo, todas as classes terão uma única literatura que trata do tema de gestão, mordomia, palavra, ciência, alma, corpo, sexualidade. Teremos outras mesas de simpósio tratando de gênero, aborto, eutanásia, divórcio, segundo casamento, ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tentativa de suicídio, família. Ano que vem, a Bíblia como base de fundamentação para princípios corretos. Ok? Então, agradeço a Suzana, a toda a equipe da UBA pelo esforço e empenho de realizar o simpósio e pedir uma salva de palmas para os convidados, por favor. Muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Gustavo. Isso é uma lembrança do encontro, não é do patrocinador, tem o nome aí, não é do patrocinador. O patrocinador é a própria UBA, os irmãos. Então, assim, quero agradecer muito a presença de vocês e desejar que em todo o tempo vocês sejam frutíferos e que Deus os abençoe. Vamos ficar de pé e orar? Às 18 horas nós teremos as confraternizações da